Tá chegando o Natal, e época de Natal é época de assistir vários filmes diferentes com a temática natalina, Papai Noel e várias outras coisas do tipo. E hoje nós vamos falar de filmes especificamente para algum tipo de representatividade nas festividades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal. Você pode se inscrever lá embaixo no YouTube ou aqui à esquerdazinha dentro do vídeo, tem um iconezinho ali. E eu chamei a Davine. Aí eu já... Pode se apresentar. Foi mal. Oi, gente! Olha eu aqui de novo, bem natalina. A Davine, eu chamei ela porque eu tenho um problema muito sério pra fazer vídeos de Natal, porque eu não gosto muito de filmes de Natal. E a Davine eu adoro, adora. Gente. Já assisti bem uns 13, só agora nessas últimas 2 semanas. Pois é o tipo de farofa que a Davine gosta, com uva passa, né? Com muita uva passa, por favor. A gente tem como grandes destaques dessa temporada, a Netflix lançou um filme chamado Jingle Jangle, em inglês, em português, que chegou no Brasil como Uma Invenção de Natal, né? O elenco inteiro, quase todo, é negro e é inspirado em afrofuturismo. E, ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, a Columbia fez o filme Happiest Season, Alguém Avisa, aqui no Brasil. Aí a gente aproveitou e fizemos uma listinha, fizemos um levantamento, assistimos a 6 filmes e uma série de TV que tem representatividade, mas ainda é de Natal. Nós assistimos tudo e vamos comentar aqui. Primeiro filme, O Natal Está no Ar. Então é um filme de Natal de uma grande rede de TV, no caso a Netflix, toda a equipe e a elenco negro, por isso ele entra aqui, representatividade negra, mostrando que pessoas negras também podem ter essa época feliz de Natal e ter essa reunião de família comum que a gente está acostumado a ver em filmes de Natal. Sim, é muito interessante, né? Porque, como eu disse, só nessas últimas 2, 3 semanas aí de proximidade com dezembro, eu já assisti umas 13 produções e pouquíssimas saem do eixo ali do casal hétero, branco, que se apaixona no Natal, né? Porque tem a magia do Natal. E aí a gente viu esse filme como uma válvula de escape dessa fórmula, Porém, esse é o filme 7-1 da nossa lista, né, Davine? Eu fico muito chateada, inclusive, quando coisas assim acontecem, que é o quê? Vamos fazer um filme com uma representatividade interessante, mas vamos esquecer do roteiro, né? E onde a única coisa positiva é a representatividade. Isso é muito chato, assim, porque a gente quer ver produções interessantes, produções com roteiro bom. Eu fiquei muito desanimado porque o elenco inteiro é negro, os 2 atores principais são muito bons, né? O casal principal do filme. Eu sou apaixonado pela Shaniqua Martin Green, que faz a protagonista. Ela é ótima. O cabelo dela é maravilhoso, né? Eu acho que é a melhor coisa do filme, né, Davi? É perfeito. Ela é ótima mesmo com um filme muito ruim, assim. Eu fiquei muito impressionada com a atuação dela. Mas, assim, o filme não ajuda, né? A trilha sonora é ruim. E é um filme que fala de música. O que eu fiquei mais impressionada é isso, porque eles trabalham numa rádio e tem uma música irritante de fundo no filme inteiro. As atuações do resto do pessoal é muito ruim, assim. A tia dele, em especial, eu achei muito ruim. Vale como um filme interessante pra gente ver como uma produção feita majoritariamente por pessoas negras, né? Então, o próximo filme é um mais farofa de Natal mesmo, que é uma Missão Presente de Natal, onde uma moça que trabalha no governo vai visitar uma base, né, militar, onde há o rumor de que eles estão fazendo um projeto de Natal, que sairia do mote da base militar. A congressista que essa moça trabalha quer fechar uma base militar, e aí eles teriam essa desculpa por conta deles estarem fugindo da missão militar. Ele entra na nossa lista porque a protagonista é uma mulher negra, ela não é a congressista, mas ela tá num cargo ali interessante dentro do governo, de responsabilidade. E o que eu achei mais interessante, apesar de sim a gente entender que é muito necessário filmes que tratam da temática, eu também acho muito interessante quando a gente tem uma produção que em nenhum momento isso é uma questão. Ela tá ali vivendo a vida dela, ela tem um cargo legal, ela tá fazendo o trabalho dela, e ser negra é apenas uma característica dela. Em termos de roteiro, esse filme ele pega a estrutura mais básica possível de Natal e preenche os requisitos ali. Então, ao mesmo tempo que ele faz o mínimo, ele não faz um a mais, ele não faz nada a mais, sabe? Mas que eu adoro particularmente. Eu acho que se você não me prometeu nada e você me entrega ali um filme de Natal divertido, com romance e
ali bem estruturadinho, pra mim tá ótimo. Ele entrega a farofa. Ele tem a diferença que, como ele é feito com apoio do exército dos Estados Unidos, ele tem um valor de produção maior, porque você vê que eles realmente entraram nos aviões, eles realmente foram nas bases. E depois no final você descobre que é baseado ali numa operação de verdade. É interessante. É uma propaganda do exército, então o exército deve ter financiado um pouco esse filme. O próximo da lista eu já citei aqui, que é Uma Invenção de Natal. E ele entra na nossa lista porque o diretor do filme e roteirista, ele fez o filme inspirado em afrofuturismo, ele ficou apaixonado pelo tema afrofuturista depois que ele assistiu Pantera Negra, e aí resolveu fazer um filme de Natal com características meio ficção científica, meio fantasia, só que tudo voltado pro elenco negro, pessoas negras, e ele fez um grande musical de Natal pra TV, também na Netflix, né? É um filme bem farofa, esse aí é bem farofa mesmo. Esse filme, eu acho ele diferente, eu acho que a gente discorda um pouco do conceito de farofa. Eu acho que a farofa de Natal é essa coisa mesmo da realidade, mas que tem uma magia de Natal e que tem um casalzinho. Pra mim, essa farofa é típica de Natal. Esse é um filme bem infantil, bem realmente da magia para as crianças, né? De uma coisa bem fantasiosa. Ele, pra mim, foi uma decepção porque eu tava esperando muita coisa e eu não acho as músicas memoráveis, com exceção de uma lá no finalzinho do filme. O final do filme eu acho legal, mas até lá eu acho que ele não empolga. Eu não gosto muito do tipo do conflito dos personagens, nada demais. O finalzinho dele é tão bonitinho que salva, sabe? Sim, ele é muito bonito. Os figurinos são lindos, mas pra criança, né? Eu fiquei com essa sensação. Existem filmes infantis que tem uma mensagem interessante, que faz adultos chorar. Esse filme, não, ele é muito bonito, mas ele não pega muito pra adultos. Dali no meio do filme já tava, gente, que viagem, entendeu? Assim, tipo... Se for ver com criança é uma boa, né? Ainda mais se tiver alguma criança negra em casa. Olha só, crianças negras também curtem Natal e tudo mais. Não, eu acho que esse filme, diferente do Natal Está no Ar, acerta tanto na questão da representatividade quanto numa questão ali de roteiro para um público-alvo definido. E ainda mais porque esse filme, né, as meninas negras, elas têm poder, né? Elas são meio empoderadas. A mãe dela faz coisa, é inventora também, ela é reconhecida como isso, né? Sim. Nesse, eu acho que as atuações são muito boas. A criança, você sabe o nome dela? Não faço ideia. A criancinha, põe aí na tela o nome dela. Tá aí. As musiquinhas, como você falou, não são memoráveis, mas são boas também. Os vocais, né, porque é um musical, então é muito lindo. O próximo da lista tem crítica minha no site, inclusive, que é Uma Segunda Chance para Amar, que foi um filme do Natal passado, onde a gente ainda podia ir no cinema. Oh, meu Deus. O filme é inspirado numa música do George Michael, né? Por isso toda a trilha sonora do filme é do George Michael, ou seja, a trilha sonora do filme é maravilhosa. Eu não vou querer dar um spoiler maior e também tem tudo mais detalhado na crítica que eu fiz lá no site. Mas, assim, ele tem uma reviravolta ali que, pra mim, estragou o filme inteiro. Mas vale a pena assistir. O protagonista, ele é de descendência asiática, né? Em nenhum momento isso é um problema ou é citado. Isso também é interessante. Além disso, o filme, ele fala muito sobre Brexit e sobre os preconceitos que estão tendo na Inglaterra nesse momento, né? Mas, assim, tirando isso, eu também não gostei do filme, não. Ele tem um problema sério que é a reviravolta final, né? A reviravolta final meio que não ajuda o filme que já não estava indo muito bem. Ah, não. Pra mim o filme estava indo super bem. E aí, de repente, vai pro abismo. Eu não gosto muito da personagem. Eu fiquei surpreso que eu achei que a Emilia Clarke estava bem no filme. Não fala mal da Emilia Clarke. Shame! Não, eu ia falar bem dela, eu fiquei surpreso, ela tá bem nesse filme. Ah, bom, tudo bem então. Porque ela tá interpretando uma pessoa escrota, ela tá bem fazendo isso, e eu fiquei surpreso. Ela é ótima. Normalmente tem filme de comédia romântica que o cara é um cara perdido e vem uma mulher perfeita e salva ele. E aqui nesse caso é uma mulher que tá perdida e aparece um cara que não tem defeitos e salva ela. Geralmente a fórmula é um dos dois odeia o Natal, o outro ama o Natal, a confusão é em volta disso. E lá não, a confusão é em volta das vidas dele e tá acontecendo no meio do Natal. E ela trabalha com o Natal, mas enfim. Tem questões muito mais importantes de vida, muito maior do que simplesmente eu odeio o Natal e você gosta de Natal. O próximo da lista, gente, é Deixe a Neve Cair, Let It Snow. Também é um filme feito para TV da Netflix, inspirado no livro do John Green, é isso o nome dele? Isso. E ele acompanha a história de alguns adolescentes numa cidade interior, na época do Natal, e todos eles tendo seus desenvolvimentos românticos, digamos assim, dentro dessa época. Nem todos são românticos. Essa nossa lista começou a tender pro lado positivo, mas com ele mesmo, porque ele tem muita coisa que eu gosto muito, né? O valor de produção dele é bom, as coisas são bem feitas, o elenco é muito bom. Entre os elencos protagonistas tem atriz latina, tem ator negro, tem uma personagem que a atriz, desculpa se eu estiver dizendo errado em termos de gênero, gente, mas a intérprete
não binária e ela interpreta uma garota lésbica que tá passando pela primeira paixão dela de Natal nesse contexto, né? Comédia romântica, em nome de comédia romântica, no final do filme eu vejo muitos relacionamentos abusivos começando ali dentro da história do filme. Tem um personagem que é um cara um pouquinho mais outsider, excluído, e aí tem a pessoa pequena e apaixonado, que vai ser a pessoa que fica fazendo piada o tempo inteiro. E aí ele fica, tipo, admirando essa pessoa, e essa pessoa, com alguma frequência, trata ele mal dentro do filme, e no final eles ficam juntos. Eu fiquei o filme inteiro assim, esse cara vai ficar com essa menina, e vai ser uma merda, porque claramente essa menina vai tratar ele mal. Até esse relacionamento lésbico aí, a garota com quem ela quer ficar não gosta dela. Essa coisa que é construída na nossa cabeça, de que o amor é difícil, que você tem que superar barreiras, quando na verdade, às vezes, você só tem que deixar essa pessoa ir pro outro canto mesmo. Ele tem, sim, uma protagonista, mas ele dá espaço para todas as histórias, tanto que se você for ver até no pôster, não tem só um casal. E tem uma coisa muito interessante realmente na construção de roteiro para mostrar todas essas histórias de forma mais igual, né? Às vezes a gente tem uma sensação também nesse filme de Natal que tem um casal ali e não tem mais ninguém na vida desse povo, né? Esse filme já mostra como as relações estão todas interligadas, né? Agora, na verdade, é uma série, a única série da nossa lista, que é Dash and Lily, que é uma série muito fofinha da Netflix, produzida agora pro Natal de 2020, que conta a história do Dash e da Lily. Ela deixa um desafio ali numa livraria que ela gosta muito. O Dash acha esse desafio e eles vão se comunicando por meio de um caderninho. E aí mostra a história deles através dessa comunicação pelas cartinhas, e é bem fofo. A protagonista também é de descendência asiática. Nessa série, isso já é uma questão. Também não é a questão central da série, não é uma série sobre como ela é asiática e o que isso implica na vida dela, porque é uma série teen, né? E que fala sobre bullying e como é, por ela ser asiática e outras coisas, ela sofreu bullying na escola e como isso impacta a vida dela até hoje. Mostra o núcleo familiar dela, né? Algumas coisas de tradição, algumas coisas da criação dela que é diferente, né? Também tem o irmão dela, é gay, né? A relação dela com o irmão e é muito linda. O namorado do irmão é completamente natural, não tem nada nunca questionado sobre isso. O Dash, ele tem um amigo negro, que é o melhor amigo dele, né? E também não é uma questão, né, essa amizade deles dois, isso é interessante. Eu assisti ela assim, como eu falo, numa sentada. Assisti toda de uma vez, maratonei mesmo. Ela vai te puxando de um episódio pro outro e você nem sente que assistiu todos os episódios de uma vez. Eu esperava que ela fosse pra um lugar comum ali, dessas séries onde as pessoas estão se conhecendo por carta. E foi um pouco diferente do que eu imaginava, mas o ponto alto lá do último episódio eu achei meio mais ou menos. Eu adorei também, eu achei essa série maravilhosa, eu gosto da relação dos dois. Eu falo muito mal de comédia romântica normalmente, as pessoas acham que eu detesto comédia romântica, mas quando a comédia romântica é bem feita, que nem a dessa série, eu fico maravilhado, eu adoro. Eu terminei de ver essa série me sentindo flutuando, achei maravilhosa ela. Sim. Eu acreditava que os dois se davam bem, porque quando a gente vê os dois juntos, toda vez é natural pra eles estar juntos e se dar bem estando juntos, sabe? Como eles vão se conhecendo ali pelas cartinhas e tudo, eles não tem como muito fingir, tanto que tem um episódio que ele escreve uma coisa que ela fica assim, meu Deus, eu nunca vou gostar desse menino, porque ele fala uma coisa que é totalmente diferente dela, mas ao mesmo tempo eles têm coisas em comuns muito legais, que dá pra ver que eles vão se entender, que eles vão realmente gostar um do outro quando se conhecerem. Antes do nosso filme principal, do que a gente mais gostou, vamos fazer umas citações especiais. Uma Pousada de Presente, My Christmas Inn, tá na Netflix. Ele não é desse ano. Uma moça recebe de herança uma pousada numa cidade pequena. E aí mostra o desenrolar dela indo pra essa cidade pequena, totalmente diferente da realidade dela. Ela também nunca tinha tempo de comemorar o Natal, por causa dessa loucura de trabalho. Lá nessa cidade, o Natal é uma coisa que une toda a cidade. E aí é um filmezinho bem fofo. Ela também tinha um trabalho muito bom lá na cidade grande. E entra nesse hall de filmes onde tem uma protagonista com uma representatividade interessante, onde isso não é uma questão. As minhas citações especiais são Carol. Quem não conhece, é um filme, digamos assim, um filme bem cabeça. Se você quer ver um filme bem farofa, Carol é a contramão disso. É um filme bem complexo e sobre uma mulher lésbica que se apaixona por outra no Natal da década de 50, e aí elas começam a sofrer todas as consequências de ser perseguido, de ser gay naquela época, né? Só que a gente resolveu não colocar na lista porque esse filme não é sobre Natal.
o Natal é simplesmente a desculpa para elas poderem tirar um tempo para viajar juntas, é só isso. A grande maioria desses especiais de Natal que a gente vê na TV vem dos Estados Unidos, normalmente do Hallmark Channel ou do canal Lifetime. E o Lifetime esse ano chamou pessoas asiáticas, negras e LGBTs para fazer filmes com representatividade. Só que eles são muito difíceis de achar aqui no Brasil e esse é o primeiro ano que eles estão fazendo isso, então nenhum deles chegou no Brasil ainda. Eles devem estar passando por aqui ano que vem. Vamos falar do final, o nosso grande clímax? Sim, vamos. Happiest Season, alguém avisa. É um filme que foi feito pro cinema, com atores do grande escalão de Hollywood, como a Kristen Stewart, a Mackenzie Davis, a Aubrey Plaza, a Mary Steenburgen, dirigido por gente que faz cinema. Como chegou o Natal e os cinemas não reabriram, botaram no Hulu, que é o serviço de streaming que só existe nos Estados Unidos. Conta a história de um casal lésbico de Natal. No caso, a Kristen Stewart interpreta uma personagem que quer pedir a namorada dela em casamento e ela vai aproveitar que elas vão conhecer a família dela no Natal e pedir ela em casamento na frente da família. Quando chega lá, descobre que a namorada dela não avisou pra família ainda que ela é lésbica. Ela tem que esconder de todo mundo que ela é lésbica e que ela tá namorando com a garota que chamou ela pra festa. Eles são os clássicos pais que querem filhos perfeitos e o pai, ele é político, ele tem essa coisa da imagem, da família. Eu acho que ele tem sim uns clichês de Natal. Uma parte do casal odeia o Natal, outra parte é uma tradição de família, comemorar o Natal. Mas eu acho muito interessante como ele trata dessa questão da LGBTfobia dentro da família. Mas ao mesmo tempo traz como os pais afetam as relações dos filhos, mesmo às vezes que eles não tenham consciência disso, ou que tenham, né? Porque ali você vê que é puxado para todas as filhas, né, a relação com os pais. Eu acho que isso, pra mim, é a característica que eu mais gostei do filme, é como os personagens são bem escritos e as relações entre todas elas, todos os personagens do filme são bem construídas, desde o amigo gay das duas que fica longe, até as duas juntas, como cada uma das irmãs delas lida com ela, né? Os pais colocaram muita pressão e oprimiram essas filhas, né? E as filhas, por causa disso, tem uma competitividade entre elas muito grande. Quando chega no final do filme e eles percebem o sofrimento um do outro, o nível de empatia que eles demonstram é uma coisa muito tipo irmão. Na hora de ver que o irmão tá sofrendo de verdade, a rivalidade não importa nada, sabe? Eu acho muito interessante realmente como a personalidade delas é muito bem definida. O personagem que é o amigo, por exemplo, no início eu tava achando que ele ia servir só realmente pra alívio cômico, né? E ele tem uma das cenas mais emocionantes do filme. Tinha um momento que eu tava achando a menina, eu tava achando ela uma pessoa horrível. Por que ela tá fazendo isso? Por que ela tá fazendo a namorada dela passar por isso? Aí depois você entra numa coisa de entender o lado dela também. I am not hiding you, I am hiding me. E aí você fica, sabe, assim, cheio de emoções e sem saber e vendo como as relações são complicadas mesmo. E eu acho interessante também como eles tratam a questão dos pais, que os pais dela não são só homofóbicas, eles simplesmente não aceitam nada fora da curva. Então a outra filha que tem um dilema familiar que não tem nada a ver com a orientação sexual dela, também se vê ali presa sem poder falar com a família sobre os problemas dela, porque ninguém pode sair da curva na família. Obviamente sem querer tirar a questão central, que é a história de um casal lésbico indo conhecer a família, né? Todas essas relações são bem complexas, bem trabalhadas, e elas são fechadas no final do filme, mas nenhuma delas rouba o foco do que é realmente importante no filme, que é a relação das duas, né? Pode ser um pouco de birra e de cisma, mas eu não consigo gostar da Kristen. Shame! Não consigo, gente. É muito difícil. É maior que eu. Mas ela tá bem, ela nem me incomodou tanto. Acho que o filme é tão bem construído, um roteiro tão interessante. E olha que eu amava Crepúsculo, hein? Eu acho que ela tem uma carinha de que tá com vontade de fazer cocô o tempo todo, sabe? Assim. Por isso que eu acho que eu gostei também do filme e contribuiu, porque como ela tava numa situação, era ela se retrair, funcionou. Como a diretora do filme, ela é uma atriz, e ela é atriz desde criança, mais nova pelo menos, desde adolescente pelo menos, ela sabe dirigir atores, né? Então todo o elenco desse filme é tão bem dirigido que se você prestar atenção nas cenas dele, você vê que tem atores dando continuidade a histórias menores do filme no fundo,
O que eu acho que me incomoda mais é a montagem do filme. Tem algumas cenas que você vê que uma coisa muda de posição, e é com muita frequência assim, um ator mudou de posição de um corte pro outro, sabe? Sim, mas é coisa pequena, não é no nível do Homem-Aranha Longe de Casa, por exemplo. Para, não vamos voltar nessa história. Então, como é um filme também pra TV, eu não me apego tanto a essas coisinhas. Eu acho que não seja importante, gente, é importante, continuidade é importante, porque é outra coisa que te tira da experiência. E assim, no meio do filme, eu até tinha uma impressão diferente. Eu já tava meio assim, larga essa menina, pelo amor de Deus. Você só vai sofrer. Porque eu fiquei pensando, gente, era só você não levar ela nesse Natal. Você levar a outra menina pra passar por essa situação, pra ficar mentindo pra sua família junto com você. Aí eu já tava meio com raiva da... Eu tava assistindo o filme e ele mexeu no lado muito pessoal pra mim, nesse sentido, porque eu já fui, tipo, visitar famílias de namoradas que moravam distante. As pessoas, quando estão no meio social, agem diferente de quando elas estão no meio da família. No final eu também tive essa sensação que você tem de que elas realmente são boas uma pra outra. Muito bem, gente, eu acho que é isso aí. O que vocês acharam da nossa lista? Você concorda com a nossa lista? Você discorda? Você acha que faltou colocar alguma coisa? Comenta aí embaixo. Tem aqui você pode comentar no YouTube, pode comentar no site, onde tem uma publicação desse mesmo vídeo, velhoonda.com. Você pode comentar também no nosso Instagram, a gente responde todas essas áreas. E peçam pra eu voltar mais, porque, cara, eu fui pensar, a última vez que eu apareci neste canal foi fazendo a lista de expectativa dos filmes desse ano que... Nada estreou, só o Sonic. Eu tô triste pelo Jim Carrey. Eu acho que ele vai ser a coisa boa desse filme. O Jim Carrey é um ator maior do que isso. Eu gosto dele. E Feliz Natal, gente! Feliz Natal, gente! Não se esqueçam, curtir, compartilhar, apertar o sininho para receber notificações. Toda semana tem vídeo novo, semana que vem tem mais. Ai, eu deixei cola hoje, ó. Ai, a luz! A Davine, minha irmã, que apareceu aqui várias vezes, porque Brandão. ela adora o Natal, Brandão. ela adora filmes de Natal. Brunão! Oi? Volta.